Olá, pessoal do terceiro ano de agropecuária, boa tarde. Gostaria de dizer que estou com muita saudade, né? Mas estamos vivendo nesse período de pandemia. Então, gostaria de gravar esse pequeno vídeo e dar uma pequena orientação para vocês em relação às atividades que já foram passadas e que ainda irão ser passadas nesse período de aulas remotas, né? Então, nós vamos dar continuidade ainda com o conteúdo segunda fase, modernismo, né? Segunda geração. Mas nessa segunda geração, para que vocês entendam, é bom a gente fazer uma retrospectiva do que aconteceu até então no nosso país para chegar nesse movimento, nessa escola literária. Lembrando que vocês estudaram, né, no primeiro ano, uma literatura, o quinhentismo, que foi o período onde surgia a literatura no Brasil, onde os portugueses chegaram no Brasil e a gente via uma literatura informativa, né? Onde eles escreviam informando o Brasil, a terra, com uma carta de Pero Vaz de Caminha. Vocês viram isso no primeiro ano. Lembrando também que temos a literatura da Idade Média, a literatura da Idade Moderna, com o classicismo. Nós temos também o romantismo, também, que é um assunto que vocês viram no segundo ano, e quem vai fazer Enem pode ser cobrado. Então, no romantismo, onde marca um Brasil que foi o quê? Colonizado, Brasil Império, colonizado pelos portugueses, e aonde existiu uma literatura totalmente copiada da Europa, ou seja, os modelos, é como se o Brasil não tivesse ainda a sua própria identidade, né? Não tivesse, mas aí com a formação, com o Brasil, a colonização, os povos, né, foram se misturando, a miscigenação do povo brasileiro com a origem indígena, com a influência dos africanos, com a influência europeia, todo esse Brasil ele foi se expandindo, a política foi mudando, a cultura foi mudando e com isso também a literatura, porque a literatura é o quê? A manifestação de uma determinada sociedade em um período histórico. Toda literatura no seu período foi contemporânea, porque o que eles relatavam era o que acontecia naquela época. Então surgiu um período aonde nós vamos ver que a partir de 1913, né, aonde artistas brasileiros como Anita Malfatti, como Oswald de Andrade, né, começaram a sair do Brasil e foram estudar fora, na Europa, aonde eles tiveram acesso a uma literatura mais avançada, porque enquanto o Brasil ainda tinha aquela visão, né, totalmente pequena, o mundo europeu já se expandia. Então, quando eles chegaram, o que acontecia? Eles quiseram o quê? Introduzir no Brasil tudo aquilo que eles viram. Nós estudamos as vanguardas europeias, né, que já é essa influência de uma nova arte, um novo modelo de arte, aonde a arte ela vai perdendo, ela não vai sendo, digamos, algo simplesmente belo, mas ela passa a ser uma manifestação de um sentimento, né? Porque até então, na Idade Média, algo para ser belo tinha que ser harmonioso. E nesse período não, a arte ela vai mudando a sua cara. Então nós temos a Semana da Arte Moderna, ou melhor, o pré-modernismo, que foi uma preparação, a Semana da Arte Moderna, que foi um pontapé para o início da introdução desses ideais novos, desses artistas novos que vieram da Europa, mas que eles sofreram muita crítica pelos conservadores, que eram os parnasianos daquela época. Então nós vamos ver nesse momento qual é o período histórico, né? Nós vamos ver que é 1930, 1922 é um período marcado por muitas crises. Crise cafezeira, né? Período final da República Velha, aonde aquela república que era marcada pela política do café com leite, né, que um período quem dominava era o governo de Minas Gerais e outro período o governo de São Paulo. Então esse contexto aí vai sendo modificado por várias lutas de liberdade, de democracia, né? Então esse é o final dessa República Velha, ela é marcada como? Pelo voto também chamado do cabresto, que era aquele voto
onde os coronéis praticamente obrigavam as pessoas a votarem em quem eles queriam, né? Então, todo esse contexto, um período de crise também, crise financeira, a queda da Bolsa de Nova York, aonde afetou todo o Brasil, período da Segunda Guerra Mundial, onde ela até começa em 1939, né, e vai terminando, ela vai ter toda a sua fase, terminando em 1945. Então é um período que vai ter várias crises, e essas crises são marcadas dentro das poesias. Aqui é o contexto histórico, como eu já falei para vocês. Crise cafeeira em 1929, café com leite, que é a política do café com leite. Então, nós sabemos que em 1930, Getúlio Vargas, ele assume, é um governo provisório, né, marcado também por um período de ditadura, também militar. A ascensão do partido nazi-fascista, Segunda Guerra Mundial, bomba atômica, e depois ela é marcada com o final da Guerra Fria. Então, tudo isso acontecendo dentro desse período, sem falar nessa parte da ditadura, que existia digamos que o governo ele controlava todas as produções literárias. Ou seja, se algum artista produzisse alguma obra, uma música, qualquer coisa que fosse contra, que ele achasse que fosse uma crítica ao governo, muitas vezes aqueles artistas eram exilados do país, eram punidos, né? Então vamos continuar. Então a geração de 30 ela não precisou ser combativa como a de 22. Por quê? A de 22 ainda eles iam apresentar uma nova proposta, ou seja, uma nova literatura, então teve muitas barreiras e muitas críticas. Então, nesse período de 30, nós já podemos dizer que eles vão consolidar essa literatura, esse modernismo. Eles já encontraram uma linguagem poética modernista estruturada. O modernismo já estava dinamicamente incorporado às práticas literárias brasileiras, sendo assim os modernistas de 30 estão mais voltados ao drama do mundo e ao desconcerto do capitalismo. Então, nesse período, uma das linguagens adotada é a linguagem coloquial, uma linguagem simples que pudesse ser alcançada e que pudesse ser entendida. Também nas temáticas, como por exemplo de Carlos Drummond de Andrade, era a preocupação com as inquietações do mundo, com os sentimentos, com as preocupações, até mesmo porque o mundo, o que é que vem após uma Segunda Guerra Mundial? Vem a fome, vem o desemprego, vem vários conflitos, né? Tanto econômicos, também como pessoais, como psicológicos. Então, todo esse sentimento humano, eles tentavam entender o mundo. É tanto que é um poema, né? Que ele é bastante repetido. No meio do caminho havia uma pedra, né? Havia uma pedra no meio do caminho. Então, essa pedra, ela vai o quê? Ela vai falar justamente das dificuldades, dos obstáculos da vida. São poemas belíssimos que nós sabemos que até hoje nos reflete na nossa sociedade. Nós falamos naquele período de uma ditadura militar, nós falamos de vários conflitos, de crises econômicas. Então, nós estamos vivendo em um período que os problemas eles retornam, né? Não querendo falar de política, de governo, mas vem as crises sociais, as crises econômicas que hoje nós estamos vivendo, né, por outras causas, mas que nós vemos em toda a história do Brasil esse declínio, né? Sempre o Brasil em crise, sempre o Brasil com esse problema. Então é uma realidade presente na nossa nação. Só que nesse período é um período de quê? De conquista. Por quê? Porque os autores dessa época eles vão conquistar a identidade. As poesias elas deixam de ser marcadas pelo aquele idealismo da Europa lá dos românticos daquela época. Ela vai ter sua identidade, vai ser uma preocupação em mostrar a realidade do povo brasileiro, as camadas diferentes. Vem a poesia social, preocupada com os problemas da sociedade, os marginais, né? Com as poesias que reflitam realmente o Brasil como ele é, não maquiando a sua própria. Claro que eles tiveram bastante obstáculo,
Outro poeta também, Cecília Meirelles, Vinícius de Moraes, compositor de várias músicas também que falam também do amor, que até hoje é presente nos dias atuais. Pode passar. Aqui, novo retrato do modernismo. Prosa, influências pela repercussão da Semana de Arte Moderna, como eu já falei, que foi um marco inicial desse período. Teve muitos obstáculos? Teve, mas teve continuidade. Novo olhar, posicionamento crítico, construtivo e político. Então, gente, a política estava sempre presente, mas não era aquela política partidária, mas era a política no termo de conscientizar, né, o cidadão, o leitor, da realidade, no sentido de construir. Surgimento dos romances regionalistas, aonde ele vai apresentar o quê? Os problemas do Nordeste, da região rural, principalmente da seca, né, que nós, a partir de 1915 a 1930, o Nordeste em si ele passou por vários problemas e vários programas, né, com o decorrer do tempo, foram criados para estar ajudando nessas pessoas que viviam nessas regiões e que sofriam, foram afetados pela seca. Não muito diferente também dos dias de hoje, que ainda existe sim regiões do Nordeste ainda muito carentes, precisando de ajuda. Pode parar. Vai. Aí nós temos aqui, o que é que ele busca? Esses romances regionalísticos. Busca de traços peculiares de nossa realidade, trazida pelos românticos, né? Uso de uma linguagem muito mais próxima à fala brasileira, né? Ele vai aproximar, vai o caipira, vai bem mesmo para que ele pudesse se encontrar dentro daquelas obras. Influência das ideias socialistas, a região Nordeste, marcada por contrastes sociais mais chocantes, forneceu material para grande parte da prosa. Seca, cangaço e misticismo são motivações para essa fase, muito conhecida como literatura nordestina. Passa aí. Depois mais na frente, passa pra cá. Então, eu espero que isso oriente vocês, né, desse contexto histórico dos autores. Essa é a primeira parte sobre o modernismo. A gente vai ver depois, na próxima quinzena, a segunda parte sobre os romances, né? Porque não dá para trabalhar autores e obras, temática de poesia, dentro de uma aula só. Então, na próxima aula, a gente vai ver os romances regionalistas, né, que mais se destacaram, foram destacados, ganharam destaque na nossa literatura. Um abraço, espero que vocês estejam todos bem.